Se tu vira escravo do teu desejo e gasta todo o teu dinheiro, ao invés de ele comprar segurança e liberdade, ele compra a tua prisão. Se tu não estiver disposto a, nesta fase de vida, abdicar de algumas coisas, você nunca vai conseguir ter segurança e liberdade financeira. Tu não pode achar que tu virou multimilionário, porque eu já tive clientes ganhando 70 mil por mês e pobres. Tu já consegue viver muito bem com essa renda. Se tu não está vivendo bem com essa renda, foi erro comportamental. Ah, eu quero trocar de carro, financia. Ah, eu quero comprar roupa, coloco no cartão de crédito. Ah, eu quero trocar minha geladeira, consórcio na loja. E aí, o que vai fazendo? Aquele orçamento que ele já não tinha muita folga, ele fica completamente comprometido. Como que sai disso? A primeira coisa que nós temos que pensar é que dentro dessa fase eu preciso... Provavelmente você já escutou do teu pai e da tua mãe frases do tipo: você não é todo mundo. Minha mãe sempre dizia isso. Você não é todo mundo. E é verdade, né? Nós não somos todo mundo. Cada um tem o que o Kahneman nos ensina profundamente dentro da teoria da perspectiva. Cada um tem o seu ponto de referência. Mas mesmo que nós tenhamos os nossos pontos de referência, há uma tendência muito grande de nós querermos buscar regras e fórmulas mágicas que vão se adequar ao nosso contexto, só que não se adequam. E aí nós nos frustramos porque não funciona. E eu tô falando o quê? Eu tô falando das regras orçamentárias. Ah, é a regra do 50-20-30, é a regra do 70-30. Ah, mas é uma regrinha e isso economiza largura de banda, né? Economiza carga cognitiva, então é bom a gente ter esses parâmetros. É bom se esses parâmetros forem coerentes com a tua realidade. Mas pode ser que esse parâmetro não seja coerente com a tua realidade. Eu já fiz um episódio falando sobre isso, só que no episódio de hoje eu decidi trazer a perspectiva por faixas de renda, tá? Então nós vamos entender como que pessoas que ganham até 3.500 devem organizar e quais são as estratégias financeiras que elas têm que ter. Depois nós vamos olhar para o grupo que ganha mais de 8 mil reais, ou fica ali dentro dos 8 até uns 15 mil reais, e depois o grupo que ganha mais de 15, chegando aí a 21 mil reais. Então nós vamos subdividir em 3 grupos e vamos entender o que cada um desses grupos deve fazer do ponto de vista de estratégias financeiras que efetivamente façam com que eles consigam construir bem-estar financeiro, segurança financeira, coerente com o seu ponto de referência. Então você vai tentar entender onde você está e como você deve se comportar no momento em que você está hoje, tá certo? Espero que seja bem prático e bem interessante para que você tenha aí uma aplicação na sua vida. Enfim, chegamos no nosso episódio número 194 do podcast Mais Que Finanças, o podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, o meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça e sexta nós temos um episódio novo, tratando de artigos científicos, tratando de discussões, simplificando a ciência de uma forma simples e aplicável na tua vida, e muitas vezes eu também trago aspectos mais do dia a dia, assim, para que a gente possa fazer boas reflexões, como é no dia de hoje, que vai intercalar conversas mais práticas com um artigo científico. Enfim, sem mais delongas, vamos entender cada um desses grupos, começando pelo grupo 1 até R$ 3.500 por mês. Ponto relevante, tem um estudo, e eu tô colocando como sempre o estudo como descrição aqui, que ele tenta entender como que foi acontecendo a evolução dos gastos e da poupança ao longo de 2000 a 2017. Então, ele foi acompanhando como que as pessoas iam se comportando ao longo desse período e como que elas iam alterando o seu nível de consumo e de poupança. Isso é interessante porque eles conseguem fazer, e o artigo não traz isso discriminado, mas a partir dos resultados do artigo é possível ter esta informação, que é pegar para cada faixa de renda como que é o comportamento de consumo e como que é o comportamento de poupança e algumas outras características que a gente vai discutir aqui. Então, essas características que eu vou discutir para cada um desses grupos, elas vêm deste estudo, tá? Só trazendo, né, uma compreensão da onde está vindo essas informações. E aí depois nós vamos para a parte prática de entender as atitudes e os comportamentos que nós temos que ter para cada um dos tipos de renda. Então, sempre para cada tipo de renda, nós vamos dividir em contexto, e o contexto é
como que essas pessoas se comportam vindo deste artigo, e depois nós vamos para a atitude de comportamento que essa pessoa deve fazer para conseguir comprar o seu bem-estar financeiro e a sua liberdade. Nesse grupo de 3.500, mais ou menos, e assim, fazendo a parte, né? Eu já vivi todos esses níveis, sabe? E eu sei que muda muito a vida, na medida de que tu... De cada nível, muda a forma que tu tem que lidar com dinheiro, os teus medos, os teus anseios, tudo muda. Então, por isso que eu te digo de coração, de quem já passou por todas essas fases da vida, não queira copiar a estratégia do vizinho. Entenda a tua vida, entenda o teu contexto, entende o que é factível no teu contexto, porque senão tu vai te frustrar. E quando a gente consegue entender o contexto que nós estamos e o que nós precisamos fazer naquele contexto, a nossa vida muda. Então eu espero de coração que esse episódio, ele faça com que tu tenha essa nova perspectiva do teu momento e a jornada que tu tem que caminhar em cada uma dessas fases de vida. Jéssica, mas talvez eu nunca chegue na fase 3. Não tem problema. Nem todo mundo vai chegar na fase 3. Apenas 1% dos brasileiros consegue chegar na fase 3. Isso não te torna menos do que ninguém, isso não te torna uma pessoa menos capaz. Nada disso. Isso também é um outro ponto. Eu acho que na internet se prega muito essa coisa, assim, do tipo, todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai ficar milionário, todo mundo não sei o quê. Não, todo mundo pode melhorar de vida. Todo mundo pode melhorar de vida. Agora, nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai ser bilionário. E eu acho que setar essas expectativas é importante para que a gente não incorra em achar que a nossa vida é horrível, porque eu não cheguei na fase 3. Caramba, mas tu já saiu da fase 1 para a fase 2. Tu já é um vencedor. Sabe? Um mega vencedor. Tu já tá entre 20 e poucos % dos brasileiros. Eu não sei exatamente os números nos miolos, assim. Mas não é uma parte muito significativa que chega na fase 2 também. O que a gente tem que entender é que, independente da fase que nós estamos, nós podemos viver melhor. E é isso que eu quero que tu entenda. Não interessa se tu tá na fase 1, não interessa se tu tá na fase 2, não interessa se tu tá na fase 3. Interessa que, independente da fase de renda que você está, você pode viver melhor. É esta vida melhor que eu quero te proporcionar. E isso não significa adquirir mais coisas, mas viver melhor. Então, não se desespere, meu Deus, então agora. Calma, respira. Vamos viver melhor dentro da fase que nós estamos. E a depender das tuas ambições, e aí ambição não no sentido ruim, mas no sentido de querer crescer, aspirações, eu até prefiro essa palavra, a depender das tuas aspirações, tu vai analisando o que tu pode fazer para ir ascendendo na vida. Mas entenda que, independente do momento e da fase que você está, você pode viver melhor. E aí, indo para a fase 1, né? A fase que fica ali entre, no máximo, R$3.500 por mês no agregado familiar, tá? Então, no agregado familiar. O que acontece? Qual é o contexto dessas famílias? Vindo desse artigo e também muito do que eu já vi em outros artigos, né? Que eu sempre gosto de citar um específico. O que se sabe é que nessa fase da vida, as despesas essenciais, elas comprometem boa parte do orçamento. Eu já mencionei aqui o meu orçamento nessa fase, né? Contei, fiz os cálculos. É engraçado que eu coloquei ele eu coloquei um corte dele, né, no Instagram. E aí as pessoas dizem, meu Deus, mas que cálculo é esse? Isso não existe. Eu vivi isso. Aquilo ali existe. Aquela estrutura orçamentária é a minha. É vivida, não é construída hipoteticamente. Eu vivi aquilo. Então, assim, é possível, mas nós precisamos estar dispostos a fazer algumas abdicações.
E aproveitando que eu tava falando de comentários, tem um outro comentário, um paralelo bem paralelo que eu quero fazer. Tem muitas pessoas, não é muitas na verdade, deve ser 1% das pessoas que assistem colocam comentários do tipo agressivos e do tipo mal educados, sabe? Tipo, que chatice, mala, e não sei o que, e não sei o que. O que eu faço com essas pessoas? Eu bloqueio, tá? Então entenda que, se você está me escutando, você acha chato, você acha inadequado, você não gosta de mim, você não tem obrigação nenhuma de gostar de mim, você não tem obrigação nenhuma de gostar do que eu falo, muito menos do jeito que eu falo. Não tem problema nenhum. Agora, se você colocar isso nos comentários, você será bloqueado. Por quê? Pensa o seguinte, aí as pessoas dizem, mas isso aqui é um ambiente livre. Não, isso aqui é a minha casa. E a minha casa exige respeito. Pensa que tu vai deixar alguém entrar na tua casa. Tu vai deixar alguém dentro da tua casa te insultando? Não, tu vai mandar essa pessoa pra fora da tua casa. É exatamente isso que eu faço. Eu não quero gente aqui me insultando. Agora, se vier uma pessoa com respeito, que já aconteceu várias vezes, e colocar nos comentários, olha, eu não concordo com esse ponto, porque isso, porque aquilo. Isso é a coisa mais linda que se tem. Construir dissonância cognitiva, nós termos liberdade para que as pessoas possam expressar as suas opiniões, não uma opinião vazia, de gosto ou não gosto, mas embasadas, para que a gente possa fazer discussões de alto nível. Isso é riquíssimo. Agora, se tu vem aqui largar veneno, sinto muito, aqui tu não vai ficar. Eu, dentro da minha casa, eu não permito que as pessoas me agridam, então você será bloqueado. Deixando bem claro, porque esses dias um idiota por aí botou um monte de comentários aleatórios, eu excluí o comentário, e aí ele foi num outro comentário e disse que palhaçada, fica apagando meu comentário e tal, e eu bloqueei ele. E isso eu vou fazer com todas as pessoas idiotas que aqui estiverem. Na minha casa eu não quero idiotas, então deixando claro que eu bloqueio mesmo. Na minha casa fica só quem é educado, quem é sensato e quem tá aqui para aprender ou para elevar o debate a um nível que seja construtivo. A agressividade, palavras grotescas, isso não tem espaço aqui. Não tem espaço aqui, tá? Fecha paralelo, desculpa, eu sei que a maioria de vocês não deveria nem estar escutando isso. Eu sou muito, mas muito acolhida, as pessoas demonstram um carinho enorme, vocês estão sempre colocando comentários do quanto transforma, e quando a maioria, né, quando não concorda, aponta, eu não concordo com isso, tal, de uma forma extremamente educada, mas sempre tem os idiotas de plantões, então eu estou deixando este aviso para os idiotas de plantão, tá certo? Fecha parênteses e voltamos. Grupo 1. Bom, o grupo 1, segundo esse estudo, como eu estava dizendo, eles têm um agregado muito significativo em termos de despesas essenciais dentro do orçamento. No meu próprio orçamento, que eu coloquei nesse outro podcast, as despesas essenciais, elas comprometiam 78% da minha renda, 79%, vamos colocar quase 80%. Então é óbvio que a folga, ela é muito pequena. Qualquer coisa que aconteça, um pé quebrado, uma unha encravada, sei lá, né, um problema, qualquer coisa, se torna um grande problema. Porque nós estamos ali numa situação de escassez quase que absoluta. Nesse contexto, então as pessoas elas têm esse patamar muito significativo de despesas essenciais dentro do orçamento, e isso as coloca em risco, porque no momento que acontece qualquer imprevisto, o que as pessoas fazem? Dívida. Então elas recorrem à dívida. E não só recorrem da dívida, e aí é o grande problema, para enfrentar o desafio ou o imprevisto que aconteceu, mas elas também recorrem à dívida para atender e antecipar prazeres que elas ainda não podem pagar. Então, o que essas pessoas que estão nesse patamar de renda até uns 3.500 fazem? Eu quero trocar de carro, financia. Eu quero comprar roupa, coloco no cartão de crédito. Eu quero trocar minha geladeira, faz um consórcio na loja. E aí, o que vai fazendo? Aquele orçamento que ele já não tinha muita folga, ele fica completamente comprometido. Eu também já fiz um podcast aqui falando sobre o fato de que o dinheiro que tu recebe não é teu. Porque se ele já tem dono, ele já tem compromisso pré-estabelecido, tu não tem liberdade nenhuma. Então, é um cuidado que se tem que ter nessa fase de renda muito significativo.
Porque senão o risco de não ter nem possibilidade de ir para as fases seguintes é muito alto, porque tu tá completamente envolto a esses problemas financeiros. Então, o contexto, né? Essa participação do orçamento muito baixo, essa folga muito baixa, baixo nível de investimento em educação. Nesse artigo, eles indicam que o investimento em educação é menos de 2% do orçamento. Baixo nível de investimentos em lazer, restaurantes e essas coisas. Poupança mínima ou quase inexistente. Crédito muito problemático. Então, usam o empréstimo, só que não usam o empréstimo para um imprevisto, usam o empréstimo para manter consumo, como eu estava dizendo, e uma inadimplência alta. Então, esse é o contexto dessas pessoas que estão dentro dessa fase. E aí entra como que sai disso. A primeira coisa que nós temos que pensar é que dentro dessa fase eu preciso de uma organização muito minuciosa. Eu sou uma pessoa que eu não defendo que nós tenhamos que anotar tudo que nós gastamos. Só que nessa fase é uma fase que é importante fazer isso. Não no sentido de anotar tudo, mas construir uma organização financeira bem estruturada. Se nessa fase eu não construo uma organização financeira bem estruturada, eu tenho problemas. Por quê? Gastar 50, 100 reais aqui é um problema. Se tu, assim, despretensiosamente sai de casa e de forma impulsiva gasta 100 reais que tu não tinha planejado, isso é um problema. Então tu não pode dar margem para o erro aqui. Por isso que aqui o controle financeiro, a manutenção de um acompanhamento, um monitoramento de quanto tu tem, quanto tu já gastou, o que tu ainda tem para gastar, é muito importante. Estabelecer limite. Eu vou no supermercado. Quanto que eu posso gastar no supermercado? Quanto que eu posso gastar no supermercado? 200 reais. Então deixa só os 200 reais na conta. Ou saca o dinheiro e vai com o dinheiro na mão. Nessa fase, nós não podemos dar brecha para que o erro aconteça. Mas, Jéssica, daí é uma vida horrível. Aí é uma vida que eu tenho que estar sempre me limitando de tudo. Entenda uma coisa. Se tu não estiver disposto a, nesta fase de vida, abdicar de algumas coisas, você nunca vai conseguir ter segurança e liberdade financeira. Porque se tu errar nesta fase, a probabilidade de tu não conseguir mais frear o teu comportamento é muito grande, porque tu vai adaptar o teu comportamento da forma errada. Tu cria um hábito de agir financeiramente de forma inadequada. Se tu criar o hábito de agir financeiramente de forma inadequada, independente de tu aumentar a tua renda, tu vai seguir com o mesmo problema. Então essa é uma fase bem crucial, que começa pela organização. Segundo lugar, tu precisa ter uma folga mínima. Essa folga mínima exige que tu faça uma organização financeira que tu guarde 50 reais, 100 reais. Mas tu precisa ter um recurso que, se tu ficar doente, tu pode ir na farmácia. Não é uma coisa tipo, meu Deus, eu preciso ter uma reserva de 6 meses. Não, mas tu precisa ter um pouquinho de folga aí, tá? Terceiro, tu precisa focar em quitar tuas dívidas e não adquirir novas dívidas. Caso contrário, como eu estava dizendo, tu nunca vai poder sair dessa fase. E quarto, mas não menos importante, tu tem que pensar em aumentar tua renda. Caso tu queira um estilo de vida que custe um pouco mais do que isso. Caso tu queira ter mais segurança. Caso tu queira ter mais liberdade. Como que eu aumento a renda? Já tem episódios aqui sobre isso também. Mas a primeira coisa é trocando o teu ponto de referência. Eu e o Gui, a gente sempre conversa sobre isso, que a melhor coisa que nós fizemos na nossa vida foi ter saído do interior e vindo para Florianópolis. Embora Florianópolis a gente brinca que é uma capital um tanto provinciana, assim, muda a forma de tu ver as coisas. Imagina que o Gui era de uma cidade de 8 mil habitantes. Naquele contexto, a perspectiva de vida ela é muito diferente da perspectiva de vida de Florianópolis. Quando tu olha para a perspectiva de vida de Florianópolis, para o desenvolvimento, para as possibilidades, para as alternativas que tem, tu diz, caramba, eu não posso ficar parado. Agora, quando tu mora numa cidade pequena, que tu olha para os teus vizinhos, que tu anda nas ruas, aí tu pergunta para as pessoas o que elas estão fazendo, o que elas estão estudando, como que elas estão se desenvolvendo. Aí ela diz assim, não, mas tu sabia que o João se separou?
E tu não vai acreditar. A mulher dele traiu ele. Sabe, assim, tipo, não tem como se desenvolver num contexto desses. A gente brinca. O Matheus, o nosso sócio aqui na Planar, ele diz assim, o que isso interfere na vida do Cristiano Ronaldo? Então, quando alguém for falar da vida alheia pra ti, tu olha pra pessoa e diz assim, o que isso interfere na vida do Cristiano Ronaldo? Nada, óbvio, entendeu? Então, por que tu vai ficar gastando teu tempo cuidando da vida alheia? E isso é muito natural em cidade pequena. Quanto mais nós nos preocupamos com a nossa vida e com o nosso desenvolvimento, melhor nós ficamos e melhor nós vivemos. Acontece que nesses contextos, e a depender do contexto que tu vive, fica-se muito preocupado com a vida alheia e pouco preocupado com o seu próprio desenvolvimento. É aquela coisa que às vezes tu fica horas e horas e horas no Instagram, olhando a vida alheia, fica horas e horas e horas olhando séries. E aí eu te pergunto, qual foi o último livro que tu leu? Qual foi o último planejamento que tu criou para melhorar o serviço que tu presta para a empresa que tu trabalha? Tu já otimizou algum processo? Tu já pensou em melhorias? Tu já desenvolveu alguma coisa interessante que fizesse com que teu valor agregado fosse maior? Tu já entregou mais do que te solicitam? Tu já estudou mais do que a média estuda? Fica gastando tempo olhando a vida dos outros e tem menos tempo para cuidar da tua vida. E aumentar a renda exige que tu cuide da tua vida, do teu desenvolvimento, das tuas capacidades. E isso exige esforço e tempo. Então, essa quarta parece uma coisa assim, é só aumentar a renda. É muito difícil aumentar a renda. Não. Difícil é parar de cuidar da vida alheia, pelo que parece, da população em geral. Deixa de cuidar da vida alheia e vai cuidar da tua vida, que tu vai ver que é mais fácil do que parece. Eu também achava que era muito difícil quando eu tava nessa fase. Eu achava que era muito difícil. Eu me esforçava muito, e eu dizia assim, eu nunca vou sair daqui. E as coisas acontecem, não no tempo que nós queremos, mas elas acontecem. Só que para isso nós não podemos ficar gastando a nossa energia com a vida alheia. Então, assuma esta frase para você. O que isso tem a ver com a vida do Cristiano Ronaldo? Arregace as suas mangas, para de cuidar da vida alheia e te desenvolve, te torna um profissional que as empresas, elas queiram. É o que mais nós buscamos e não temos. Porque as pessoas são medianas para ruins. Eu venho, eu faço meu trabalho, eu vou embora, eu não contribuo em nada, eu não me desenvolvo, eu não estudo. Entendeu? Então, para de cuidar da vida alheia. Eu acho que essa é uma boa sugestão para quem está nessa fase. Porque daí tu vai ter sobrar tempo para cuidar da tua vida e do teu desenvolvimento. Então, o objetivo nesse grupo é aumentar a folga e aumentar a renda. E aí, as outras coisas que eu já tinha mencionado. Sobre isso, aumentar a folga de forma estruturada, organizada, nós temos o fim do ciclo da escassez, que cabe muito para esse grupo de pessoas, que é um curso que eu montei curto, bem focado nisso. Fim do ciclo da escassez, é tu acabar com esse ciclo. E eu justamente criei esses cursos mais curtos e acessíveis para que mais pessoas pudessem ter a oportunidade de aplicar esse tipo de estratégia na sua própria vida, né? Então, se você quiser conhecer o fim do ciclo da escassez, tem um link aqui embaixo e aí você consegue avaliar se daqui a pouco não pode te ajudar dentro desse percurso. Bom, vamos para a fase 2. Acima de R$8.000, batendo até R$15.000. O que acontece nesse contexto? O que nós devemos fazer e nos preocupar nesse contexto? Aqui a gente corre um grande risco. Achar que agora a vida está resolvida e querer ter vida muito, muito... querer atender todos os desejos que antes nunca pôde. Então, do ponto de vista contextual, vindo ainda desse artigo, né, que eu já tinha mencionado, quando nós olhamos para essas características, nós pensamos assim, pessoas que estão nesta fase de 8 a 15,
Elas, agora, do ponto de vista de proporção de alimentos, o orçamento dela já não tem mais uma proporção de 80% de coisas essenciais ou 50% de alimentação. Então, as proporções das despesas essenciais diminuem. Normalmente, se numa família, assim, adequada, numa família bem organizada e tal, vai ficar ali entre 50 e 55 de despesas essenciais, tá? Então, aluguel, condomínio, água, luz, internet, telefone, ficando ali em torno de 55, por aí, no máximo 60. Tá mais ou menos ok. Então, é mais ou menos nesse patamar que a gente vai ter de despesas essenciais. Para sobrar o resto, né, 40% a 45%, de margem para que a gente trabalhe despesas não essenciais e investimentos. Então, aqui cabe uns 30% de investimento, e essa diferença, que vai ser 20% se for 50%, ou 15% se for 55% em despesas essenciais, para que nós possamos trabalhar não objetivos ou despesas não essenciais, tá? E aí eu tenho ainda essa margem de 30%. Então aqui, nesse patamar, é mais fácil caber essa estratégia 50, 20, 30. No patamar anterior é muito difícil caber essa estratégia. Então lá eu tô construindo uma microfolga, é difícil conseguir lá investir 30%. Então aqui a gente já consegue ter esse patamar de investimentos dentro dessa estrutura, ou 20%. Mas assim, menos que 20% eu não acho que seja legal, tá? Então quem está dentro desse patamar, eu julgo que ficar mais ou menos aí nos 20%, no mínimo 20% de investimento seja uma coisa ok. E aí vai trabalhando essa construção. Menos que isso, eu acho que aumentou o padrão de vida para além do que deveria. Então, o contexto dessas pessoas é esse. As despesas essenciais, elas já não tomam conta de tudo. O nível de investimento de crédito, né, inadimplência é intermediário. E tem uma reação forte à crise. Por quê? Também eu tô bem de vida, mas eu não tenho uma folga absurda. Então, qualquer crise pode trazer um balanço bem significativo. Nesse sentido, o que eu preciso fazer nesse contexto? Primeiro, ter uma reserva muito bem estabelecida, que eu já tenho condições de construir uma reserva de emergência de no mínimo 6 meses. Então, eu tenho a obrigação de focar em construir essa reserva muito bem estabelecida. Nesse contexto, tu já também pode resolver tuas dívidas e te organizar, né, no sentido de não avançar para consumo de dívida. Então, não seja inconsequente a ponto de fazer financiamento de carro, financiamento de casa, financiamento disso, financiamento e comprometer todo o teu dinheiro com pagamento de parcelas. Tem que ter muito cuidado aqui com isso. Porque, mas cabe a parcela cabe, a parcela cabe, a parcela cabe. Daqui a pouco, tu tá comprometendo os 8 mil inteiro. Ou mais do que os 8 mil. Nesse patamar, qualquer desafio financeiro aqui é absolutamente um desafio comportamental e não mais financeiro. No primeiro nível, eu posso enfrentar algum desafio financeiro efetivo. Aqui eu não posso me dar o luxo, e um luxo desagradável, de enfrentar problemas financeiros aqui. Então aqui eu preciso ajustar meu comportamento. Aqui o foco é comportamento 100%, porque se eu tenho problema financeiro aqui, é desajuste comportamental. Porque não é mais falta de dinheiro, entendeu? Tu já consegue viver muito bem com essa renda. Se tu não está vivendo bem com essa renda, foi erro comportamental. Tu aumentou teu custo de vida para além do que devia, tu virou escravo dos teus desejos, tu acha que a vida boa está em comprar o próximo tênis, o próximo relógio, o próximo computador, o próximo celular, e isso tem te impedido de construir a vida boa. Então, aqui o problema é comportamental. Estratégias. Reserva bem sólida, no mínimo 6 meses. O que tu tiver de dívida que tu consegue ir antecipando o pagamento da parcela, caso faça sentido para reduzir juros. No primeiro grupo, se tem dívidas, vai pagando a parcela. É difícil conseguir fazer muitas antecipações no primeiro grupo. Aqui eu já consigo. Eu consigo abater saldo devedor para diminuir o quanto eu vou pagar de juros. E tá na hora de começar a comprar a tua liberdade. Então, depois que eu construir poupança, no sentido de reserva de emergência, começar a comprar a minha liberdade. Então, fazer investimentos para que eu consiga lá na frente ter um nível de renda passiva. Aqui já é possível fazer isso, tá? Então,
Não olhe para esse contexto e diga assim, mas para mim não funciona, para mim não dá certo. Dá, é só nós fazermos ajustes. Termos as prioridades bem claras, termos compromisso com a vida que vale a pena ser vivida para nós e estruturarmos toda essa ideia. Por vezes, a pessoa quer resolver a vida nesse patamar rápido. Não vai ser rápido. No sentido de, nossa, agora eu tô com uma estrutura financeira que me dá muita paz, muita tranquilidade. Por vezes, nesse patamar vai levar 20 anos para tu ter uma boa reserva e bons investimentos. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O problema é tu achar, mas vai levar muito tempo, não vale a pena, e aí tu não fazer o que tu deveria ter feito. E aí chegar no final da vida e depender do INSS, que vai fazer com que o teu salário saia de 15 para 5 mil. Aí tu vai ter um problema. Entende? Tu não vai receber, a depender da tua profissão, o que tu ganha hoje. Então tu precisa construir um patrimônio de investimentos que te gere uma renda passiva que complemente a tua aposentadoria. Porque a tua aposentadoria, se tu contar só com ela, tu vai ganhar menos do que tu ganha hoje. Mas eu sou servidor público. Dependendo da época que tu entrou, tu também já vai ter redução nos teus ganhos depois na aposentadoria, porque a gente já sabe que o INSS, ou quem é servidor público, que não depende diretamente do INSS, mas essa estrutura de aposentadoria no Brasil, ela tá fadada ao fracasso. Isso é questão de tempo. Nós já sabemos disso. Então, nós temos que ir tendo esse discernimento. O que eu preciso de capital? O que eu preciso de capital? Para que me dê um aporte na minha renda, para que os dois juntos me deem uma estrutura de vida lá pelos meus 65 anos muito boa. Então, esse é o foco nesse grupo, tá? No grupo 3, e aí de 15 a 21 mil reais, a grande questão é aqui, ou mais do que isso, né? A grande questão aqui é que tu não pode achar que tu virou multimilionário. Por quê? Porque eu já tive clientes ganhando 70 mil por mês e pobres. 70 mil por mês e pobres. Por quê? Porque comprometiam a renda inteira. Com dívida, com viagem, com casa, com custo de vida alto. Comprometiam a vida inteira. Então, aqui, tu venceu a batalha do preciso contar dinheiro. Aqui tu venceu a batalha de eu tenho que estar sempre tendo ali uma gestão mais minuciosa, porque qualquer movimento aqui pode fazer diferença. Não. Então tu tem uma tranquilidade adicional. Isso é fato. Só que essa tranquilidade adicional, ela não pode fazer com que tu baixe a guarda. Sabe aquela coisa tipo, venci na vida, vou esticar os braços e vou me deleitar. Não pode. Porque se você fizer isso, a tendência é que você se coloque em maus lençóis. Tu tem grande risco de ter um comportamento que vai fazer com que tu te coloque em risco. Porque daí é a casa, é o carro, é a viagem, é a roupa de marca, que aqui começa a ter uma pressão por roupa de marca. Mas a minha amiga usa uma bolsa não sei o quê. Como que eu não vou usar a bolsa não sei o quê? Mas é que ela vai no salão tal e faz não sei qual procedimento no cabelo. Eu também preciso. Mas assim, a minha pele, eu tô ficando envelhecida, então, eu acho que eu preciso fazer um procedimento ultra lá, sei lá eu o quê. Não sei nada desses procedimentos. Então eu preciso fazer, porque tô ficando com rugas aqui já. Eu não gosto muito do nariz. Eu acho que preciso fazer uma plástica. Então faz a plástica aqui. Não, preciso fazer a plástica com o médico mais renomado do Sírio-Libanês em São Paulo. Ou preciso ir para os Estados Unidos fazer com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe, aí começa a sair de um patamar de vida normal e ir para uma coisa que descola da realidade. E aí 20 mil, não piscou, acabou os 20 mil.
Então tem que ter muito cuidado aqui, porque é uma fase que a pessoa baixa muito a guarda, acha que tá multimilionária e quando piscou gastou o dinheiro e tá com dificuldade financeira. No artigo, eles dizem que esse grupo ele tem um aumento da renda ao passar do tempo, um aumento da poupança ao passar do tempo. E aí eu coloquei ali, né, que o problema é aquela sensação de vencer na vida e se sentir muito livre e acabar metendo os pés pelas mãos. O nível de crédito e inadimplência é baixa e não tem uma consequência muito grande nas crises. Então, são pessoas que não vão ter deu uma crise. Tem um amortecedor grande, entendeu? Assim. Então, é significativo. Do ponto de vista orçamentário, o percentual de gastos essenciais é baixo. Então, a gente pode trabalhar aí com, às vezes, 30%, 40% com gastos essenciais. Eu consigo reduzir bastante aqui quanto eu tenho de gasto essencial. Ah, Jéssica, mas eu ganho 21 mil reais e o meu gasto essencial tá em 18. Caramba, tá... Tu extrapolou. Tu extrapolou. Passou do limite. Tu tem perspectiva de ganhar ainda mais do que tu ganha? Não tenho. Então, tem que repensar isso aí. Porque tu chegou num patamar de renda que apenas 1% da população chega e tu tá te colocando em risco, não faz o menor sentido. Aí, obviamente, tem maior poupança, né? Menor nível de atraso nas contas, o crédito, a maior parte tem uma hipoteca, mas a inadimplência é baixa. E gastam mais com lazer, entretenimento, viagens, culturas. Inclusive, isso é um ponto que, em um dos artigos que discutem se dinheiro compra ou não felicidade, eles colocam como um dos aspectos que fazem com que o dinheiro seja um atributo importante para comprar a felicidade, justamente porque sobra mais espaço no orçamento para fazer coisas assim, né? Lazer, viagem, entretenimento, cultura. Então, isso é bem interessante. E aí, em resumo, né, a partir desse contexto, quais são as etapas e estratégias para esse grupo? Primeiro, blindar o estilo de vida. Se você não blindar o estilo de vida e incorrer nesses fatores que eu estava falando, ferrou. Né? Então, blindar o estilo de vida. Investir de forma consistente e proporcionalmente mais. Então, aqui nós conseguimos trabalhar com um nível de investimento de 40% a 45%, até 50% da renda. Ou até mais, né? Depender do contexto, né? Mas assim, aceitar menos de 40%, eu acho desnecessário, porque significa que tu aumentou muito o custo de vida e que tu tá adiando a compra da tua segurança e da tua liberdade a custas de prazeres momentâneos. Então, aqui nessa fase, eu consigo trabalhar com um orçamento de 40% mais ou menos para essencial, ter uma margem aí de 20% para não essencial, e ainda me sobra 40% para investir. Consigo fazer isso. 40, 40, 20, por exemplo. Tem espaço para isso. Às vezes até mais, investir até mais. Tem espaço para isso. Então, analise a tua estrutura de vida, analise como que é o mecanismo e vá avançando nesse sentido. Ah, Jéssica, mas eu não consigo porque eu já aumentei muito meu custo de vida e agora eu não consigo baixar. Esse é o grande problema. Depois que tu aumenta o custo de vida, paladar não retrocede. E aí tu sofre se tu precisar retroceder. Então, não amplie na mesma medida que aumenta a tua renda, porque senão vai ter problema. Ah, Jéssica, mas já fiz, o que eu posso fazer agora? De duas, uma. Vamos trabalhar teu comportamento para reduzir um pouco isso mesmo que doa e vamos ver também mecanismos para crescer a tua empresa, para crescer onde tu trabalha, para outras fontes de renda. Se tu chegou num patamar desses de renda, tu consegue ainda, né? Tu tem repertório comportamental para ascensão. Então, trabalhar isso. Então, investir de forma consistente, não se deslumbrar. E proteção patrimonial, começar a pensar nessa estrutura patrimonial. Sucessão, como que vai ser a minha estrutura patrimonial de renda passiva no longo prazo. Então, nesse patamar eu já tenho que começar a pensar nessas estruturas para que a gente comece a ter uma visão maior do contexto financeiro como um todo, né? Não, morri, e agora? Pensar nisso antes, porque sucessão patrimonial é um negócio caro, então às vezes vale a pena fazer algumas estratégias, alguns mecanismos, e aí nessa fase de renda já faz sentido ter daqui a pouco
um assessor financeiro, uma consultoria, uma mentoria financeira que possa estar te ajudando nessa estrutura toda, tá? Enfim, era isso que eu queria trazer para esse episódio, uma visão específica para cada nível e isso de uma forma junta para que você consiga ver as diferenças. Eu acho que por vezes as pessoas ficam efetivamente míopes a essas diferenças e aí acham que para todo mundo tudo funciona igual, e não é. Então, para cada fase de renda, para cada fase da vida, é uma estratégia, é uma estrutura orçamentária. Eu disse algumas proporções aqui, mas essas proporções também não devem ser fechadas, elas devem ser adequadas ao teu estilo de vida, à tua rotina, à tua estrutura. Então tem que ser avaliado. Cada caso é um caso. Tu tem que avaliar qual é o teu ponto de referência, o que faz sentido para ti, sempre trabalhando para uma vida que vale a pena ser vivida para ti. É isso que mais importa, né? Então, estabelecer uma estrutura financeira que vale a pena ser vivida para você, nunca esquecendo que segurança e liberdade é o que efetivamente vai comprar a tua felicidade. Como que o dinheiro compra a tua felicidade? Te dando segurança e liberdade. Se tu vira escravo do teu desejo e gasta todo o teu dinheiro, ao invés de ele comprar segurança e liberdade, ele compra a tua prisão. Então, sempre lembre disso para qualquer nível de renda, tá certo? Meu muito obrigada e nos encontramos na semana que vem.